Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de poder adentrar, ó Deus, os teus átrios nessa noite e oferecer a Ti, ó Deus, todo louvor e toda
a gratidão do nosso coração, ó Deus. Queremos, nesse momento, agradecer também pelos dízimos e pelas ofertas. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a cada um dos teus filhos, ó Pai, que contribuíram, que compartilharam, ó Deus, com a tua causa nessa noite. Continua conosco, ó Deus, na direção desse culto, que nós possamos, ó Deus, realmente estar com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor fale conosco através do teu servo. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé, por favor. Nós daremos continuidade, meus irmãos, à exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Abra sua Bíblia nessa epístola, capítulo 2, versos de 1 a 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. Se você, porventura, estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que todos possam acompanhar a leitura. Nós fazemos questão que você acompanhe essa leitura para entender com clareza e com certeza que neste lugar nós pregamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é ela que será lida a partir deste momento. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de poder meditar nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nesta noite. Usa-me, ó Pai, mais uma vez, como instrumento em Tuas mãos, para transmitir ao coração de cada um dos Teus servos aqui presentes a verdade da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, eu trouxe aqui uma outra versão também desse texto. A primeira versão que eu fiz a leitura, a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, uma das versões mais conhecidas, principalmente aqui na nossa nação. Eu trouxe aqui uma outra versão que, de certa forma, tornará mais claro o conteúdo desse texto. Então, preste atenção na leitura que eu vou fazer. Versículo 1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Amém, meus irmãos? Bom, meus amados, nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Já fizemos as considerações gerais a respeito dessa epístola nos nossos cultos anteriores. O texto de hoje, meus irmãos, Paulo, ele enfatiza
3 virtudes do cristão, do cristianismo, meus irmãos, que obviamente, se são virtudes do cristianismo, são essenciais para o meu crescimento espiritual e para o seu crescimento espiritual, são essenciais para que eu de fato demonstre, primeiramente para mim mesmo, e logicamente também para as pessoas que estão à minha volta, tanto na igreja quanto fora dela, que eu de fato sou um autêntico filho de Deus. As 3 virtudes, meus irmãos, das quais o apóstolo Paulo vai nos falar nesse pequeno texto, capítulo 2, versos de 1 a 4, são o amor fraternal, a humildade e também, meus amados irmãos, a unidade. Interessante, meus irmãos, que nós falamos um pouco sobre isso hoje na nossa escola bíblica dominical, no que diz respeito, por exemplo, à questão da unidade. Estudando hoje em nossa escola bíblica pela manhã, nós aprendemos que uma das características fundamentais da igreja, uma das características que demonstram essencialmente a identidade da igreja como instituição do nosso Senhor Jesus, uma dessas características é a unidade. Aliás, meus irmãos, nós falamos também um pouco sobre isso do domingo passado, quando pregamos aqui aos amados irmãos o capítulo 1, versos de 27 a 30, onde Paulo, mais uma vez, nos afirma também a necessidade de nós, como cristãos, vivermos unidos. Essa união, meus amados, como eu disse para vocês domingo passado, e disse também hoje pela manhã, essa união, meus irmãos, ela diz respeito, em primeiro lugar, à igreja como corpo de Cristo, ou seja, a igreja universal, a reunião de todos os crentes da face da terra. E como é que eu posso ser unido com todos os crentes da face da terra diante de tantas denominações que nós temos? Ora, meus irmãos, da mesma forma que na triunidade divina existe uma unidade na diversidade, nós também, meus irmãos, respeitando as diversidades que existem no meio cristão, também podemos ser um. Isso significa que se o irmão Odair anda por esse Rio Verde, topa com um crente em Jesus Cristo que congrega, por exemplo, na Igreja Assembleia de Deus, o que os faz unidos em Jesus é a mesma fé, os mesmos valores, os mesmos princípios. Ainda que em determinados pontos eles pensem diferente, mas a mesma fé, os mesmos valores, os mesmos princípios fazem desse cristão da Assembleia de Deus e do irmão Odair como cristão batista um em Jesus Cristo. Nós precisamos zelar por essa unidade. Nós não podemos viver como se os batistas fossem os melhores ou os únicos da face da terra. Aliás, nós também aprendemos sobre isso nesta manhã. E eu gosto de fazer aqui esses retrospectos da IBD, meus amados, para você que não participa entender o tanto que é importante você participar. Porque deixar de participar da IBD é deixar de aprender e aprender muito. Então nós vimos hoje pela manhã que o exclusivismo, ele é extremamente prejudicial para a igreja. Jesus Cristo, ele não deixou nessa terra denominações exclusivistas. Jesus Cristo deixou uma igreja, e essa igreja é a reunião de todos os crentes da face da terra. Isso significa que por mais que você pense às vezes um pouquinho diferente de alguém que congregue em uma outra igreja, se essa pessoa crê verdadeiramente em Jesus Cristo, se os princípios, os valores, a ética e a moral na qual ela acredita é a mesma que você acredita, vocês dois são irmãos. Isso é unidade. Unidade na diversidade. O mesmo que acontece com o próprio Deus. O nosso Deus, meus amados irmãos, ele é um único Deus, porém com 3 personalidades distintas: Pai, Filho e Espírito. Uma unidade na diversidade. Então o próprio Deus nos dá o exemplo de como nós devemos agir aqui na terra. Nós também devemos ser unidos, mesmo com tamanha diversidade de pensamentos que existem no nosso meio. Então, meus irmãos, quando nós falamos em unidade, nós falamos em unidade primeiramente no que diz respeito à igreja geral, à igreja universal. Mas quando nós, irmão Alex, falamos em unidade, nós também falamos em unidade no que diz respeito à igreja local.
E o que é uma igreja local? A Segunda Igreja Batista em Rio Verde é uma igreja local. Aliás, meus irmãos, a maioria das vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, ela aparece nesse sentido, no sentido de igreja local, comunidade de crentes regenerados e biblicamente batizados. É isso que nós formamos aqui na Segunda Igreja. E essas igrejas locais, elas também precisam ser unas. A unidade também precisa estar presente aqui no nosso meio. Unidade de pensamento, unidade de fé, unidade de valores, unidade de princípios, unidade de trabalho. E hoje pela manhã eu citei o exemplo aqui, o ano passado, por exemplo, da ocasião em que nós comemoramos aqui o 20º aniversário de organização da igreja. Como foi bom ver tantos irmãos juntos aqui, passando praticamente o dia todo aqui trabalhando, para que no final das contas nós tivéssemos aqui aquela programação belíssima, que contou com a presença de tantos irmãos das demais igrejas batistas aqui da região. Unidade de trabalho, unidade de valores, unidade de princípios. Isso, meus irmãos, é unidade. É sobre essa unidade que Paulo também está mais uma vez falando aqui no capítulo 2 da carta aos Filipenses. É impossível, meus amados irmãos, falar em cristianismo sem falar em unidade. Isso porque, meus amados, o cristianismo é uma irmandade. O que significa isso? O que é uma irmandade? É um conjunto de irmãos. Nós não nos chamamos de irmãos à toa. Irmãos devem caminhar juntos. Irmãos devem ajudar uns aos outros. Irmãos devem socorrer uns aos outros. Como eu disse hoje pela manhã também, a preocupação do Odair não deve ser só dele, deve ser também minha. O sofrimento do Denis não pode ser só do Denis, também deve ser meu. Isso, meus amados irmãos, é unidade. E a unidade, meus irmãos, estava presente na igreja neotestamentária. É para uma igreja de 2000 anos atrás que Paulo está falando aqui. A importância da unidade. E nós, obviamente, que como igreja local, também precisamos alimentar esse sentimento de união no nosso meio. Zelar uns pelos outros. Então é sobre essas 3 virtudes, meus irmãos, eu acabei discorrendo um pouco mais aqui sobre a unidade nesse princípio, mas é sobre essas 3 virtudes que Paulo ele quer nos falar no texto de hoje. O amor, a humildade e a unidade. Sobre a humildade, meus irmãos, nós vamos ver no texto que virá em seguida, o texto dos versículos de 5 até o 11, a famosa doutrina da kenosis, ou kenosis, segundo aí alguns estudiosos, a doutrina da auto-humilhação de Jesus. O maior exemplo de humildade que poderia ser dado à humanidade foi dado pelo próprio Jesus. Então, nós discorreremos um pouco mais sobre a questão da humildade quando nós entrarmos nesse texto, dos versículos de 5 a 11. Mas já no texto de hoje, Paulo nos fala sobre a importância da humildade. E o que Paulo mais quer enfatizar, meus irmãos, no texto de hoje, é, obviamente, a maior das virtudes cristãs. O amor fraternal. Logicamente, meus irmãos, nós não podemos ser unidos se nós não tivermos no nosso meio o amor. É o amor que me faz olhar para a irmã Edinete com os seus problemas e sentir desejo de ajudá-la de alguma forma. Sem amor, meus amados irmãos, a igreja ela não pode existir. O amor é o fundamento principal da igreja. É a marca registrada do cristianismo. E é sobre este amor também, meus amados, que o apóstolo Paulo nos fala nessa noite, nesse texto do capítulo 2, versos de 1 a 4. Nós vamos fazer a leitura novamente, e agora então nós vamos, de forma pausada, prestar atenção novamente nas palavras do apóstolo Paulo, entender claramente o que ele tem para nos ensinar nessa noite. Acompanhe novamente na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Paulo nos diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo
temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, meus amados, o versículo 1 aqui, Paulo ele fala para nós de algumas qualidades que nós ganhamos de Deus a partir do momento em que nós nos entregamos para Jesus. A partir do momento, então, irmã Diandra, que você faz uma aliança de fé com Jesus Cristo, Paulo diz que em menor grau ou em um grau mais alto, você ganha essas características. Quais são essas características? Você recebe de Deus encorajamento em amor, você recebe de Deus comunhão em espírito para fortalecer os seus relacionamentos, você recebe de Deus fraternidade, ou seja, o desejo de estar entre irmãos, e também compaixão, misericórdia. Essas, meus irmãos, são algumas qualidades que nós ganhamos de Deus na medida em que nós nos entregamos verdadeiramente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, você recebeu, ainda que, às vezes, no caso de alguns, num grau um pouco menor, outros num grau um pouco maior, mas fato é que todos que se entregaram verdadeiramente a Jesus, todos receberam, em um grau menor ou maior, essas qualidades: compaixão, fraternidade, coragem para, em nome do amor que Cristo demonstrou, anunciar este amor aos outros. Todos nós, meus amados irmãos, recebemos essas virtudes. Agora, o interessante, meus amados irmãos, é o que Paulo vem a nos dizer depois. O fato, irmão Odair, de você ter recebido da parte de Deus alguns dons, alguns talentos, isso não deve fazer com que você se isole ou que você se encha de orgulho. Pelo contrário, Paulo vai dizer aqui, eu sei que vocês, como crentes em Jesus, receberam virtudes do Espírito Santo. Eu sei que vocês, como crentes em Jesus Cristo, receberam dons da parte de Deus. Mas esses dons não devem ser usados para vocês se orgulharem. Esses dons não devem ser usados para vocês se separarem, se afastarem um dos outros. Pelo contrário, vocês que eu sei que têm essas virtudes, completem a minha alegria. Então é como o apóstolo Paulo estivesse dizendo, eu sei, irmã Ednete, dos dons que você tem. Agora eu te peço encarecidamente, complete a minha alegria. Use esses seus dons não para se envaidecer, não para se orgulhar, não para apenas fortalecer o seu ego. E aí olha só o que Paulo vai continuar dizendo do versículo 2, meus irmãos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meus irmãos, para traduzir o que Paulo está querendo dizer aqui, para facilitar aqui essa compreensão para os irmãos, o texto é de certa forma, as palavras eloquentes de Paulo às vezes dificultam um pouco o nosso entendimento, mas o que Paulo está querendo ensinar aqui, meus amados, é que as virtudes, as qualidades, as características que nós ganhamos de Deus por entregar as nossas vidas às mãos de Jesus, elas não devem, irmã Euciene, ser usadas para o nosso orgulho próprio, para o nosso envaidecer. Essas virtudes que nós recebemos de Deus, elas devem ser usadas para o fortalecimento do corpo. Nós devemos, meus amados irmãos, fazer valer do amor fraternal, que é a característica principal da Igreja de Cristo, e em nome desse amor, nós devemos utilizar todos os dons que nós recebemos de Deus para fortalecer a Igreja. Por que, meus amados irmãos, que eu prego com tanta alegria, irmã Ednete? Por que, irmã Gene? Que eu prego com tanta alegria, que eu estudo tanto a palavra de Deus, que eu me preparo tanto para chegar aqui e anunciar a palavra para os irmãos? Em primeiro lugar, porque eu amo cada um de vocês. É porque eu te amo, irmã Gene. O fato de eu amar a irmã
me faz sentir o desejo de me preparar bem no estudo da palavra e transmitir essa palavra para que a irmã compreenda ela do jeito que ela precisa ser compreendida. E com essa compreensão, a irmã vai crescer espiritualmente. Eu, irmão Cleito, estou usando o meu dom em nome do amor. Qual é o seu dom, irmã Edneia? Qual é o seu dom, irmão Sávio? Qual é o seu dom, irmão Genivaldo? Você tem usado este dom para quê? Para se envaidecer? Para se orgulhar? Para se autodesenvolver? As pessoas à sua volta têm crescido através do seu dom? Qual é o seu dom, irmão Denis? Qual o seu dom, Rosana? Meus irmãos, eu já disse inúmeras vezes aqui na igreja, e repito mais uma vez, para os irmãos que estão aqui e para você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo. Não há um único membro no corpo de Cristo que não tenha uma função. A igreja, meus amados, ela não é comparada com o corpo, irmão Áureo, à toa. Irmão, fica de pé, irmão Áureo. Irmão Áureo vai ser o meu exemplo fundamental na noite de hoje. Olha só o que o irmão Áureo aprontou com a mão dele por brincar de motoca. Tá doendo, irmão Áureo? A mão, comparada com o seu corpo, nós podemos dizer que é uma das menores partes. Mas esse tombinho que você levou, a sua mão imobilizada da forma como ele está te fazendo falta, meu irmão? Tá nada, né? Mecânico não usa mão, né? Pode sentar, meu irmão. Por menor que você se considere no corpo, a sua inatividade traz dor para o corpo inteiro. Eu já disse várias vezes aqui que eu não sei se você é unha, se você é dedo, se você é mão, se você é braço, se você é perna. Eu só sei de uma coisa, cabeça você não é. Porque cabeça é Jesus. Mas no que diz respeito ao restante do corpo, você pode ser a menor parte que seja. Eu cito muito aqui, eu peguei o Áureo para citar o exemplo da mão aqui, que com certeza está fazendo muita falta para ele está sentindo muita dor. Mas eu costumo utilizar aqui o exemplo da unha. Se você amassa a unha na porta do carro, misericórdia. Odor terrível. Enquanto aquela unha não se recupera, parece que você não tem sossego. Eu, uns dias atrás, aqui fui brincar de queimado aqui com os meninos aqui, fui tentar segurar a bola, ela acertou de um mau jeito meu dedo está aqui inchado até hoje, não sei se esse negócio quebrou, se entortou, se trincou, não sei o que aconteceu com esse dedo meu, mas até hoje ele tá doendo aqui. E para quem digita, o dedo é fundamental. Então, por menor que tenha sido a pancada, por mais que só a pontinha do meu dedo aqui esteja inchada, eu tenho sentido falta. Cada filho de Deus tem uma função no corpo de Cristo. Eu não sei qual é o seu dom, eu sei quais são os meus. E os dons que eu recebi da parte de Deus, eu me dedico a eles, eu me comprometo com eles, eu faço o que for preciso para desenvolver o meu dom em amor. Se eu prego, eu procuro pregar bem, em nome do amor que eu tenho por cada um dos irmãos, para que com a pregação que Deus me usar, você possa aprender. Se eu ensino, se eu tenho o dom do ensino, eu procuro me esforçar muito para ensinar e ensinar bem. Para que você, ao me ouvir ensinar, pelo amor que eu tenho por você, você possa ser ensinado e aprender bem. Qual é o seu dom? Como você tem colocado esse dom a serviço das pessoas que estão à sua volta? Permita-se usar nas mãos de Deus. Porque que você tem esse dom, eu sei que você tem.
Daqui mais alguns dias, meus irmãos, eu quero começar aqui mais uma série de exposição bíblica com os irmãos. E eu tenho certeza que, para mim, já tem sido gratificante fazer esse estudo, preparar esse estudo para trazer para os irmãos, e eu tenho certeza que vai ser também muito bom para a igreja. Nós vamos começar, assim que nós terminarmos a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos começar uma exposição bíblica das parábolas de Jesus. Nós vamos expor parábola por parábola de Jesus. E uma das parábolas de Jesus que eu me lembro nesse instante, meus irmãos, é a parábola dos talentos. E os irmãos se lembram muito bem dessa parábola. Aqueles que receberam talentos do seu Senhor e cuidaram de desenvolver os seus talentos, foram honrados por ele. Aquele que recebeu um talento do seu Senhor e ao invés de colocá-lo em prática, preferiu escondê-lo, o que foi feito com ele? Tiraram dele o talento e até o que ele não tinha também lhe foi tirado. Ai de você se negligenciar o dom que Deus te concedeu. O que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, que eu transmito aos irmãos essa noite, é que nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos desse Espírito Santo uma sorte de dons. Esses dons não devem ser usados para a nossa arrogância, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Esses dons, em nome do amor, que é a marca registrada do cristão, esses dons devem ser colocados em prática para fortalecer a unidade da igreja. Use o seu dom. Esteja à disposição do seu Deus, porque com toda certeza Ele tem algo muito especial no qual Ele quer. Amém? Agora, o interessante, meus amados irmãos, é que além de falar desse amor, além de falar dessa necessidade de humildade, ao nós utilizarmos esses dons, não para a nossa vaidade, mas sim para satisfazer uns aos outros, Paulo fala também, meus irmãos, ainda dentro dessa ideia de que os talentos devem ser usados para o crescimento do corpo e não para o crescimento próprio. Paulo ele fala, meus irmãos, de algo muito interessante que já acontecia há 2000 anos atrás e acontece também nos dias de hoje, porque infelizmente, meus amados, onde há seres humanos reunidos, esses problemas também acontecem. Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Vamos acompanhar aí versículo 3. Olha só, Paulo acaba de dizer no versículo 2: completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos, tenham o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em outra tradução, meus irmãos, nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Então, meus irmãos, Paulo começa a falar aqui a respeito da humildade. E ele vai, irmã Ednete, desenvolver ainda mais esse conceito da humildade no próximo trecho, nos versículos de 5 a 11, que nós vamos estudar em uma outra oportunidade, onde ele fala, como eu já disse, de uma das doutrinas mais importantes, irmão Alex, do cristianismo. Anote na sua Bíblia, grave na sua mente. A doutrina da auto-humilhação de Jesus, conhecida aí no meio teológico como a doutrina do kenosis. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, deu o maior exemplo de humildade que um ser podia dar. Ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez carne como eu e como você. O maior exemplo de humilhação, o maior exemplo de humildade. Mas antes de entrar nesse exemplo de Jesus, Paulo já começa a falar da humildade aqui. E ele diz, Modair, esses dons que você recebeu da parte de Deus não devem ser usados por vaidade. Não devem ser utilizados como mero partidarismo. Ou em outras versões aqui, meus irmãos, por rivalidade.
O dom que nós recebemos de Deus não deve ser colocado em prática por rivalidade. Eu sou pregador, o Alex é pregador também. Então eu vou exercer meu dom para mostrar para ele que eu sou melhor do que ele. Não! O Espírito Santo de Deus não concedeu dons a você para você causar confusão ou brigar no meio da igreja. Os dons, meus amados, eles se completam uns aos outros. Novamente, volte os seus olhos para a figura do corpo. Ora, no corpo, meus irmãos, os membros estão todos interligados. Eu tenho aqui minha mão, estou mexendo os meus dedos para eu conseguir esse movimento aqui. Além dos impulsos que a minha mente está mandando, eu preciso de todo um trabalho de dedos, de articulações, de músculo. É tudo agindo em conjunto. Vocês já imaginaram, mãe de neto de Deus? Você que está nos acompanhando em vídeo, olhe para sua mão nesse instante e tente visualizar. Se um dedo, se eu quisesse ir para um lado e um outro para o outro, o que não viraria da sua mão? Um dedo para um lado, outro para o outro, para o lado, para o outro. Nem eu querendo fazer isso aqui eu consigo, meus irmãos. Para que eu tenha esse movimento, tudo tem que caminhar em conjunto. Na igreja nós não podemos de maneira alguma fazer nada por rivalidade, nem por vaidade, por amor uns aos outros. E aí Paulo diz aqui uma mensagem muito bonita, meus amados. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ora, eu sou pastor da igreja, eu sou maior do que todo mundo aqui. Ai de quem não me obedecer. Sou servo tanto quanto você, e procuro zelar pelos meus dons e exercê-los da melhor forma possível, por amor a você, considerando você. Se eu não considerasse você, irmão Denis, melhor do que eu não estaria aqui te pregando a palavra a você, te instruindo na palavra de Deus. Mais uma vez eu repito, meus amados, se eu me dedico, irmão Auro, se eu preparo, é porque eu considero o irmão importante. É porque eu quero que o irmão aprenda. E aqui, meus irmãos, dizendo aqui como alguém que tem o dom da pregação, do ensino, eu digo para vocês que não há nada melhor, mais gratificante para alguém que prega a palavra e para alguém que ensina, do que ver depois uma pessoa para quem você pregou ou uma pessoa para quem você ensinou, seguindo os seus mesmos passos e falando aquilo que você ensinou a ele. Isso é muito gratificante, meus irmãos. Aquele videozinho que os irmãos mostraram aqui, né? Irmão Cleiton lá fazendo um papelzão do pastorzão, eu fiquei reparando em algumas palavras do irmão Cleiton ali. Muita coisa que o Cleiton falou, eu me identifiquei porque são coisas que eu estou acostumado a falar. E eu fico feliz com isso, meu Cleiton. Por isso que eu digo, meu irmão, o senhor é uma pessoa que mais para frente nós vamos trabalhar. Ele ouviu o ensino e hoje ele transmite. E isso, meus irmãos, me dá satisfação. É como Paulo diz aqui, Filipenses, completem a minha alegria. A minha alegria no meu coração se completa ao ver aqueles a quem eu tenho instruído, usando a instrução que receberam através de mim para instruir a outros. Glória a Deus por isso, meus amados. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E por que tudo isso, meus amados? Porque eu considero cada um dos irmãos de fato muito importante. E é o que Paulo está dizendo aqui. No exercício dos nossos dons dentro da igreja, nós precisamos nos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. De modo que eu sou o pastor, a irmã Eugênia é ovelha, ela é maior que eu. Interessante, meus amados, que quando nós olhamos para as pessoas como se elas... Preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês aqui. Quando nós olhamos para as pessoas como se elas fossem melhores do que nós nos dedicamos mais para falar com elas.
para os irmãos entenderem melhor. Se você é convidado para poder trazer uma mensagem em um determinado lugar, e você sabe que ali haverão doutores e mestres, pessoas que em tese têm um conhecimento intelectual igual ou maior do que o seu, você vai preparar a mensagem de qualquer jeito? Você vai se esforçar, porque você considera a pessoa maior do que você. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmão Alex. Eu não quero saber se o irmão ou a irmã prega igual, melhor ou pior do que eu. Eu não quero saber se o seu dom é igual, melhor, maior ou menor do que o meu. Fato é que quando eu estou exercendo meus dons, eu olho para você e te considero melhor do que eu. E isso me motiva a fazer cada vez melhor. É triste, meus irmãos, quando nós subestimamos as pessoas para quem nós falamos. E nessa de subestimar as pessoas, eu já vi muitos quebrarem a cara. Às vezes aquela pessoa por quem você às vezes não dá nada, irmã Ednete, é justamente a que pode te surpreender. Portanto, não se ache melhor do que os outros. Considere-se a si mesmo inferior aos demais que estão à sua volta. Amém? Para encerrar, meus irmãos, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, nesse versículo final, mais uma vez o apóstolo Paulo nos transmite a ideia de amor, de humildade e de unidade. O que eu tenho está à disposição não apenas de mim, mas também dos meus irmãos. O que você tem não deve estar somente à disposição de você mesmo, mas dos seus irmãos. Tudo aquilo, meus amados irmãos, que nós recebemos, que nós ganhamos, é pela graça do Pai. Quantos concordam com isso? Tudo que você recebe é pela graça do Pai. Você concorda com isso? Tudo que nós recebemos pela graça do Pai deve também ser colocado à disposição dos nossos irmãos. O carro, a casa, o alimento, o dinheiro, tudo. Isso, meus irmãos, é prova de amor. Isso, meus irmãos, é prova de humildade. Isso, meus irmãos, é prova de unidade. E que cada um de vocês nessa noite possa sair dessa igreja com essas 3 características cravadas na sua mente e no seu coração. Tudo aquilo que você recebeu de Deus, você não recebeu para a sua glória, para a sua vaidade, para a sua soberba. Tudo que você recebeu de Deus foi para que, em nome do amor, que é a marca registrada do cristão, você humildemente e em unidade compartilhasse com os seus irmãos, com as pessoas que Deus tem colocado à sua volta. Permita-se usar nas mãos de Deus. Com toda certeza, cada um de vocês, com o dom que vocês receberam de Deus, Deus quer usar cada um de vocês para realizar uma obra maravilhosa na vida daqueles que estão à sua volta. Creia nisso. Vá e faça. Amém? Amém, meus irmãos? Meus amados, como tem sido do nosso costume, nos nossos cultos de domingo, antes de encerrar este culto, se
se houver alguém nessa noite que tem algum pedido de oração, algum agradecimento a fazer, nós não daremos a você a oportunidade de externar esse pedido, essa gratidão, mas eu quero ter mais uma vez o privilégio de poder orar pela sua vida. Se há algum irmão ou irmã que tem algum pedido especial, algum agradecimento, fique de pé no seu lugar nesse momento, que eu quero orar pela sua vida nesse instante, antes de encerrar o culto nessa noite. Eu não sei qual é o seu pedido, não sei qual é a sua gratidão, não sei quais as bênçãos que Deus tem concedido a você, não sei quais as dificuldades que você tem enfrentado, mas se você tem algo a pedir a Deus nessa noite, você pode ficar de pé nesse momento. Talvez você queira pedir a Deus que lhe sejam revelados os seus dons. Talvez você queira pedir a Deus que essas características, essas virtudes que nós aprendemos essa noite sejam cada vez mais marcantes na sua vida. O amor, a humildade, a unidade. Talvez você quer pedir a Deus ainda mais compromisso com Deus, com a sua igreja, com a sua palavra. Algo que nós falamos já há tanto tempo aqui na Segunda Igreja Batista, que inclusive é o slogan desta igreja. Enfim, faça o seu pedido a Deus nesse momento. A palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Eu, nesse momento, vou orar pela sua vida. E que você, nesse instante, com os olhos fechados e com a sua cabeça curvada em atitude de reverência ao nosso Deus, que você possa apresentar o seu clamor a Deus, que eu, nesse instante, orarei por você. Senhor nosso Deus, todas essas pessoas que estão de pé nesse momento, têm, ó Pai, um pedido, uma gratidão, algo a dizer para o Senhor nesse instante. Como pastor dessa igreja, ó Pai, e tendo a responsabilidade espiritual de orientar, de instruir e de interceder por cada um destes pequeninos, quero eu mais uma vez, ó Pai, apresentar a vida deles diante da Tua presença. E quero eu pedir ao Senhor, ó Pai, que receba, ó Pai, diante de Ti, cada pedido, cada clamor, cada gratidão que neste exato momento está sendo colocada em Tuas mãos, ó Pai. Concretiza, Senhor, na vida de cada um destes pequeninos aquilo, ó Pai, que eles estão lhe pedindo. Mas que não seja, ó Pai, feita a vontade deles, mas sim a vontade do Senhor, ó Pai. Neste momento, ó Pai, com todo o amor no meu coração por cada um destes irmãos, eu os abençoo dizendo que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça teu rosto resplandecer sobre cada um deles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o teu santo rosto e lhes traga a tua paz e todo o fruto do teu Espírito Santo. O mesmo, ó Pai, eu peço por todos aqueles que estarão assistindo essa mensagem em vídeo. Que o Senhor também possa, meu Pai, receber diante da tua presença o pedido, o clamor de cada uma dessas pessoas que estará tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem. E que o Senhor concretize na vida de cada uma delas a tua vontade, que com toda certeza é a melhor para a vida de cada um de nós. Tudo isso, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela: eu sou um com você. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Vamos encerrar o culto nessa noite, dando graças a Deus por tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo o que vimos e ouvimos nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa completar em nossas vidas a mensagem que nessa noite foi pregada por intermédio deste teu servo, instrumento em tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do teu Espírito Santo estejam conosco, hoje
e para todo o sempre. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Conceda a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana debaixo da tua paz e da tua vontade. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Está